Hoje é um daqueles dias que eu saio machucado do mercado, mas um machucado diferente. Não é um machucado por ter errado ou por entrar em um ciclo de FOMO. É um machucado igual quando a gente fica com inveja do nosso colega porque ele tem um brinquedo melhor, ele ganhou uma bola nova. Aquela invejinha, tipo, poxa, eu poderia ter aquilo ali também. Foi assim o meu sentimento hoje no mercado. Então vamos lá para a autópsia do senhor mercado Nasdaq. Aqui na tela a imagem para vocês está do trade que foi executado, narrado e antecipado hoje na sala ao vivo. Tá? Antes que você diga que está no replay, não está no replay. Ó, aqui abaixo tem a tarjetinha do TradingView. Tá? Se fosse replay, ele estaria aqui em cima, igual temos aqui. Ó. Tá? Então, caso tenha dúvida também, a minha sala ao vivo é gratuita, você pode entrar e a gente conversa lá sobre o mercado. Mas, sem delongas, capitalista, vou passar aqui o racional e tudo que eu montei para a tomada de decisão do trade de hoje. E tudo estava bem antecipado para o pessoal na sala. Eu comentei todos os pontos que eu poderia estar fazendo e por que eu faria aquilo. Tá, então vamos começar aqui no gráfico diário. Tá? Próximo da abertura do mercado americano, nós estávamos em uma região ali próximo de um buy side liquid, de um topo do dia anterior. Tá? E próximo dessa região tínhamos também aqui uma grande ineficiência. Bom, dito isso, o que eu imaginei? Máximas e mínimas de dias anteriores podem ser manipuladas, então aqui pode ser um ponto de manipulação. Tá? Inclusive por conta dessa grande ineficiência que a gente tem do movimento de sexta. Tá? Temos também, obviamente, a tendência que no momento é uma tendência de baixa. Tá? A minha tendência primária aqui é uma tendência de alta, agora eu inverti para uma tendência secundária que está dentro dessa minha estrutura primária, eu inverti aqui para uma movimentação de baixa. Tá? Então, teoricamente, eu tenho esse topo e esse fundo. Essa movimentação aqui foi uma movimentação de mitigação e foi bem característica de mitigação. Vou dar um gráfico de uma hora que fica melhor para identificar. Por quê? Nesse nosso movimento ele foi bem cadenciado. Ele foi subindo de escada. Beleza? Então, eu estava aqui em uma movimentação de alta para mitigar o movimento de baixa. Então, caso o preço chegasse nessa minha região, com manipulação do bloco de manipulação da máxima anterior, do dia anterior, aquela ineficiência que identificamos lá no diário, em tempos gráficos menores, como aqui numa hora, por exemplo, nós temos uma grande região de interesse vendedor, tá? Um bloco de ordens vendedor. E aqui eu quero destacar um ponto, linha intermediária, essa aqui. Isso aqui, para quem não dá muita atenção, depois disso aqui você vai começar a entender bem. Vamos dar um zoom bem aplicado nesse bloco de ordens. Eu peguei a mínima dele, eu não peguei o pavio, tá? E usei lá o paviozinho da parte superior, tá? Então o pavio de baixo eu não peguei. Bom, no gráfico de uma hora, então, o mercado americano prestes a abrir, tá? Eu tenho um nivelamento aqui entre topos com a máxima do dia anterior. Tá? Nos 15 minutos eu já começo a observar as minhas oportunidades. Tá? Então, eu tinha uma ponta de liquidez aqui, tá? Inclusive no 5 ficou mais visível essa região. Tá? Enquanto o mercado não estava aberto ainda, eu estava comentando com o pessoal na sala. Nós temos essa região, tá? Essa região, eu tinha uma ponta de liquidez interna. Essa ponta de liquidez, capitalistas, vamos lá, colocando as sessões e dando zoom out nas sessões, o que eu tenho? Olha só como que as coisas começam a encaixar. Eu tenho a seção da Ásia expandindo, tá? A seção de Londres basicamente aqui acumulando, fazendo um movimento lateral, não havia rompido a máxima do dia anterior, está próximo de um ponto de interesse. Então ele está formando liquidez nessa parte superior. Tá? É muito importante o preço fazer a manipulação do topo
trabalhar nesse ponto de interesse e depois fazer o movimento vendedor. Tá? Então, o que eu falei para o pessoal? Olha, nós estamos em uma estrutura de alta, no movimento interno, né? Uma estrutura terciária, fazendo topos e fundos ascendentes. Tá? Esse último movimento aqui, capturou liquidez e rompeu o topo. Tá? Então, eu posso considerar ele como uma estrutura. Tem liquidez interna, né? Linha de tendência, né? E fundos. Tá? Então, seria um ponto interessante para capitalistas? Caso o mercado abrisse, mercado americano, e viesse aqui embaixo e desse uma oportunidade compradora, nós estaríamos comprando com stop, com algo aqui acima e stop ali abaixo. Seria um trade muito mais interessante. Tá? Caso o preço chegasse aqui na parte superior, tá, eu já entraria na ponta vendedora, né, com uma manipulação, obviamente, dessas regiões. Tá? Então eu estava com o meu viés montado. Meu sanduíche ele já estava pronto. Se o preço chegar aqui embaixo, sem tocar lá na parte superior, eu tenho uma oportunidade compradora. Se ele tocar lá na parte superior, eu tenho uma oportunidade vendedora. Pois bem, o que eu precisava fazer agora é aguardar o mercado se movimentar. A abertura do mercado americano ele veio com essa forte agressão vendedora. Tá? Uma forte agressão vendedora e já em seguida quase que ela devolveu tudo com esse candle. Então aqui eu comecei a pensar, poxa, talvez o preço vai de fato lá embaixo, nos dando uma oportunidade na ponta compradora. Né? Ali seria interessante a compra. Candle subsequente rompe toda essa estrutura. Tá? Então aqui a gente já pode ir para o gráfico de 1 minuto. Tá? Então no movimento, aqui no gráfico de 1 minuto, eu estava observando isso aqui, até comentei com o pessoal, poxa, acabei deixando escapar uma compra. Por que uma compra? Eu só não fiz a compra porque eu imaginava que o preço ele poderia, né, vir capturar essa liquidez. Eu não achei essa liquidez aqui o suficiente. Tá? Mas tinha outros pontos aqui que eu poderia estar analisando. Né? Essa grande ineficiência que foi deixada. Se rompesse o movimento aqui, rompesse o fundo, legal, o preço ia lá embaixo. Tá? Poderia procurar uma oportunidade de vendedor no rompimento, reteste, mas eu não poderia deixar de olhar esse movimento. Eu estava enviesado com a movimentação vindo aqui embaixo para depois fazer um movimento de alta. Então esse aqui foi um trade que basicamente eu deixei de pegar. Tá? Claro, ele estava, né, dentro de uma estrutura, estava um pouco complexo de pegar, mas visto a expectativa do preço ir manipular a máxima do diário, né, daria para ter essa intenção. Se não me falha a memória, eu tinha média de 200 do 2 minutos, aqui também era do 2 minutos. Então dava mais uma sustentação nessa operação. Tá? Então o preço também deixou doji, rompendo doji na parte superior. Então, um candle aqui de ignição da movimentação. Então aqui foram algumas indiretas, ou até mesmo diretas, que o mercado deu e eu acabei não pegando. Então eu fiquei frustrado. Poxa, comentando com o pessoal na sala, perdi o bonde, né? O preço está subindo, agora, bom, ele vai chegar no nosso ponto de interesse, na parte vendedora, agora é tentar procurar uma venda, já que eu não consegui pegar a compra. Né? Então, aguardando o mercado, ele faz todas as suas movimentações e toca nos 50% da nossa estrutura, que marcamos lá no nosso ponto de endereço lá de 1 hora. Tá? Então, quando ele toca nos 50% e logo vem uma reação assim, forte, tá? Eu já sinalizei. Pessoal, possivelmente aqui está a nossa venda. Por que aqui está a nossa venda? Tocamos nos 50% da estrutura macro, o mercado já manipulou o topo do dia anterior, né? O buy side liquidity capturou essa região e vejam só como que os candles são fortes. Tá? Então, candles de captura de liquidez, levando o preço até uma região de interesse. Aqui eu tenho uma ineficiência. Se o preço romper essa ineficiência, permanecer abaixo dela, nós temos a oportunidade vendedora com alvo lá na próxima ponta de liquidez e daria aqui um trade de 3.3 para 1. Pois bem, próximo candle, o mercado rompe a região, me acendeu o sinal de alerta, ele poderia ir reto, né?
tanto porque ele abriu, subiu, depois desceu, então ele poderia ir reto e eu tinha que ficar esperto aqui nesse ponto. Candle subsequente, mais um candle de reação com grandes pavis superiores. Aqui eu já sinalizei, já cantei para o pessoal, ó, entrada nesse trade no rompimento do fundo. O nosso alvo ele vai escondidinho aqui, ó, dessa ineficiência que nós tínhamos, ó, que ficou aqui, tá? Então escondido atrás dessa ineficiência. Eu entrei com uma mão reduzida, tá? Eu não entrei com a minha mão maior, porque toda essa movimentação de alta, várias ineficiências no meio do caminho, as médias estavam todas anguladas para cima, tá? Em tempos gráficos maiores também, ó, anguladas para cima, aqui também, então estava tudo angulado para cima, em média. Então o que eu imaginei, bom, o preço ele pode travar em uma dessas regiões de média, tá? Então a tendência, né, até então do dia era de alta. Aqui eu estava tentando pegar uma reversão de movimento. Então ele foi um trade um pouco mais arriscado. Até porque eu não tive troca de estrutura. Eu entrei já na reação de uma região, imaginando que isso aqui fosse uma manipulação. Tá? Então, depois que eu entrei no trade, foi basicamente reto aí para o nosso alvo, dando um belíssimo trade com execução de risco-retorno aí de mais de 3 para 1. E por que, capitalista? Que eu fiquei com aquela dor de corno, ou aquela inveja do amigo que tem a bola, né, melhor, ganhou uma bola mais bonita, não uma bicicleta mais bonita. Porque depois disso o mercado simplesmente derreteu. Né, simplesmente derreteu, dando continuidade aqui a tendência original do ativo, tá? Que era a tendência secundária aqui de baixo. Então ele fez esse movimento, fazendo aqui uma correção de ABC, manipulando a máxima e manipulando a mínima do dia anterior. Então agora a gente pode estar tendo uma reversão do movimento, tá? É isso que eu estou esperando aqui para os próximos dias em Nasdaq, tá? Até porque ele manipulou a mínima da nossa estrutura, fez já uma correção ABC, ABC, e agora possivelmente pode estar dando início aqui a mais um novo ciclo de alta aqui em Nasdaq. Lembrando que amanhã tem notícia relevante para o ativo, então eu vou ficar esperto aqui na movimentação. Mas aqui eu poderia ter pego um excelente trade, mas também a gente nunca sabe onde o ativo vai parar, onde ele vai reverter, né? A gente tem que sair com aquilo que temos na mão. Então, esse foi o trade efetuado hoje, dia 9 de junho, em Nasdaq. Né? Aqui o racional para você. Espero que esse racional lhe auxilie de alguma forma. Não esqueça de deixar aqui seu like, curtir e comentar. E, é claro, tudo que eu passo aqui para você, por que eu faço esse review de mercado? Uma forma de gerar conteúdo e que você possa aprimorar as suas leituras. Tá? É sempre importante fazer esses diários de trade, o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Ok? Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.